E aí, people? Galera, bora aqui dar prosseguimento ao nosso curso de farmacologia, né? Então, nesses períodos tenebrosos aí de corona, nossas aulas vão ser assim à distância, tá bom? Usando o celular que vocês já usam direto, né? Bando de coisinhas lindas do meu coração. Então, vamos falar aqui sobre, dando continuidade, falando sobre transporte membrana. Então, bora seguindo aqui. Vai ser aquela mesma ideia que a gente faz em sala. Vamos lendo, botando alguma coisa, vocês vão acompanhando de vocês aí, acompanhando a leitura aqui, acompanhando a leitura no celular de vocês também, né? E fazendo as anotações, beleza? Então, ó, dependendo das propriedades químicas, os fármacos podem ser absorvidos por difusão passiva ou difusão facilitada ou transporte ativo. Então, aqui é uma. Quando a gente fala de transporte dentro da bioquímica, quer dizer o modo em que esse medicamento ele entra dentro de uma célula ou de um tecido, né? E esses modos podem ser três. Anotem aí, ó. Difusão passiva, difusão facilitada e o transporte ativo, tá? Difusão passiva e facilitada são dois tipos de transporte também que são chamados de transporte passivos. A gente vai ver que a diferença entre transporte passivo e ativo é o gasto de energia. A energia é essa em forma de ATP, adenosina trifosfato, né? Então esse ativo é que tem gasto de energia. Os outros dois não têm gasto de energia. Eles são facilitados, né? Ou pode ser passivo, passando direto lá. A gente vai ver aqui. Então, ó, a primeira é a difusão passiva. Eu vou ler aqui primeiro, depois eu vou mostrar uma imagem para vocês que vai ficar melhor de entender. Então, ó, a passiva consiste na passagem da molécula do local de maior concentração para o local de menor concentração. Aqui a gente já vê. Então, ó, um fármaco, ó, ele vai passar de um lugar de maior concentração para o de menor concentração. Como? Ele pode sair, ó, de maior concentração da corrente sanguínea para o tecido, que está em menor concentração, e esse para a célula, que vai estar em menor concentração conseguinte, né? Até estabelecer um equilíbrio. Lembra que as quantidades de substâncias internas dentro da nossa célula elas são equilibradas, ou seja, sempre vão ser uma quantidade constante. Costuma ser um processo lento, exceto quanto o gradiente de concentração for muito elevado, ou a distâncias percorridas muito curtas. Então é um processo lento, mas quanto mais medicamento tem no corpo, exceto nos processos de toxicidade, né, mais rápida vai ser essa absorção. A passagem de substância através da membrana se dá em resposta ao gradiente de concentração. Gradiente de concentração. Esse gradiente de concentração é a quantidade do fármaco que está na corrente sanguínea, né? É a maioria dos fármacos que tem acesso ao organismo por este mecanismo, ou seja, por diferença de gradiente de concentração. Ou seja, na corrente sanguínea vai estar maior gradiente de concentração, na, no tecido vai estar menor gradiente de concentração, então essa substância tende a sair da corrente sanguínea para os tecidos. Então isso aqui é a difusão passiva. Depende basicamente de quê? Gradiente de concentração. Ele sai passivamente, faz passivamente sem gasto de energia. A difusão facilitada. Certas substâncias entram na célula a favor do gradiente de concentração e sem gasto energético, mas com uma velocidade maior do que permitida pela difusão passiva. Isso ocorre, por exemplo, com a glicose, alguns aminoácidos e certas vitaminas. A velocidade de difusão facilitada não é proporcional à concentração da substância. Aumenta-se a concentração, atinge-se um ponto de saturação, a partir do qual a entrada obedece à difusão simples, o que sugere a existência de uma molécula transportadora. Alguns fármacos são absorvidos por esse mecanismo. Então, bora lá. Enquanto na difusão passiva a gente depende de um gradiente de concentração, ou seja, saindo de maior gradiente para o de menor gradiente, a difusão facilitada ela não depende tanto de um gradiente de concentração. Por quê? Porque ela vai ser facilitada pela presença de uma proteína carreadora. Bora chamar assim, mas pode ser uma glicoproteína, uma lipoproteína, né? Mas vai ter alguma estrutura que vai facilitar essa passagem. Enquanto a passagem passiva é lenta, porque não tem ajuda de nada, a difusão facilitada é um tantinho mais rápida, porque tem a ação desses facilitadores, que podem ser glicoproteínas, lipoproteínas, enzimas e por aí vai, né?
Ele fala também aqui, ó, saturação, né? A quantidade de saturação. O que é isso? Ou seja, é a quantidade de substância que esses facilitadores têm para jogar para dentro da célula. Então, se superou a quantidade de facilitadores, nós vamos ter um processo de saturação, Tá bom? Aí ele até completa aqui, ó, a partir do qual a entrada obedece à difusão simples, ou seja, depois que a gente chegou à saturação, depois que já entrou, todos os facilitadores foram ocupados, aí ele vem para a difusão simples, que é também chamada de difusão passiva. Entenderam? Então a difusão passiva é a mais lenta, depende de um gradiente de concentração. Já a facilitada ela é mais rápida. Quando mais rápida devido aos facilitadores, né? Quando esses facilitadores eles ficam ocupados, podemos dizer assim, de forma simples, ele fica saturado, aí a forma passiva funciona também. Ou seja, quando a gente vê esses processos de transporte, gente, a gente nunca deve observar como sendo separado. Eles estão acontecendo todos os tipos de transporte ao mesmo tempo, tá bom? O outro tipo de transporte é o transporte ativo. Essa forma de passagem também requer proteínas transportadoras, ó, que são inseridas na membrana. Poucos fármacos são transportadores dessa forma, somente aqueles que são semelhantes aos metabólitos de ocorrência natural. Esse transporte depende de energia e, portanto, dá-se contra um gradiente de concentração. Os sistemas de transporte ativo são seletivos e podem ser inibidos competitivamente por outras substâncias cotransportadoras, né? Ou seja, aqui resumindo, o transporte ativo ele também depende de proteínas transportadoras, mas há um gasto de energia, há gasto de ATP. Eu até separei aqui, pronto, essa imagem aqui, ó. Então nós temos transporte passivo, transporte ativo. Diferença de transporte passivo para ativo: um tem gasto de energia, o ativo, o outro não tem gasto de energia. O transporte passivo, né, nós temos dois tipos. Nós temos a difusão simples, ó, difusão simples, ou seja, diferença de gradiente, desculpa. Quando tem um maior concentrado e um menos concentrado, a gente tem a passagem de maior concentração para o de menor concentração. Acontece lentamente. Já a difusão facilitada, ela precisa dos facilitadores. Aqui as glicoproteínas aqui, ó. Elas vêm, ó, também reconhecem aqui essa diferença de gradiente e pegam e botam para dentro da célula, né? Ou seja, a substância vem e é reconhecida por essa glicoproteína, por essa proteína, né? Bora botar assim que fica mais simples. É reconhecida por ela e depois é transportada para dentro da célula. Já no transporte ativo, precisa também de uma proteína transportadora, mas aí ela vai ter o gasto de ATP, beleza? Então conseguimos diferenciar o transporte passivo e ativo. Lembrando, no medicamento ele acontece isso tudo ao mesmo tempo, beleza? E vamos falar agora sobre o passo 2, né? Depois da absorção, nós vamos falar sobre a distribuição. Então, bora lá. A distribuição de um fármaco é um processo pelo qual essas moléculas abandonam o leito vascular, ou plasma sanguíneo, e passam para um interstício e também para as células. Ou seja, o processo de distribuição é quando o medicamento ele sai do meio vascular, sai do plasma sanguíneo, vai para o interstício, ó, que é o líquido extracelular, e para as células. Então, ó, ele sai da corrente sanguínea, vai para os tecidos, ou seja, os tecidos é o interstício que a gente chama, que são os espaços entre as células, e depois entra dentro da célula. É como ele saísse do vaso, fosse para próximo da célula e depois para dentro da célula. Essa passagem depende principalmente do fluxo sanguíneo no local, da permeabilidade vascular, do volume do tecido-alvo, da afinidade do fármaco com as proteínas plasmáticas, principalmente a albumina, e da hidrofobicidade do fármaco. Então bora devagarzinho, bora falar cada um deles. Então, o primeiro, ele fala sobre o fluxo sanguíneo. O que é que esse fluxo sanguíneo influencia na minha distribuição? Bora lá. A velocidade do sangue varia muito de tecido para tecido. A gente sabe, ó, que o sangue, não é todos os tecidos do nosso corpo, ele não tem uma vascularização igual. Nós temos tecidos mais vascularizados e outros menos vascularizados. Exemplo de um tecido muito vascularizado é o nosso cérebro, por exemplo. O nosso tecido nervoso é muito vascularizado. Nosso músculo é muito vascularizado, né? Fígado é muito vascularizado. Isso ocorre em razão de uma distribuição desigual do débito cardíaco. Por exemplo, o fluxo sanguíneo para o fígado, cérebro e rins é maior
que para a musculatura esquelética e outros tecidos tem um fluxo sanguíneo menor ainda. Ou seja, se a gente fosse botar em ordem, ó, o fígado em primeiro, cérebro em segundo e rins em terceiro. Isso aqui é interessante para a gente observar porque fígado e rim são os dois principais metabolizadores, quase não sai, né, gente, dos medicamentos. Por quê? Por causa devido ao seu alto fluxo sanguíneo, né? Já para os músculos já é menos, ó. Já é menos. Então, por isso que a gente tem uma diferença de absorção, por exemplo, quando ele vai para a corrente sanguínea e quando ele é administrado intravenoso e quando ele é administrado intramuscular. O intravenoso é muito mais rápido devido a estar direto no sangue e vai direto para esses órgãos aqui, ó, fígado e rins, para ser metabolizados ali. Já a musculatura, ela é menos vascularizada comparada aos outros, apesar de ser muito vascularizada, por isso que é um tantinho mais lenta, né? Outro fator que influencia a minha distribuição é a permeabilidade vascular. As estruturas dos capilares são diferentes entre os diversos tecidos. Então, ó, os capilares dos tecidos são diferentes entre si. Ou seja, alguns são bem permeáveis, ou seja, facilita a saída desse medicamento da corrente sanguínea para o tecido, e outros são mais difíceis. Por exemplo, os capilares hepáticos permitem uma maior passagem entre as moléculas presentes no plasma e o interstício. Já os capilares do sistema nervoso central não permitem essa transferência de substâncias tão livremente, tá vendo? Então, ó, já no fígado, essa passagem, essa permeabilidade é alta. Já no sistema nervoso central, essa permeabilidade ela é baixa, né? O que a gente chama de barreira hematoencefálica. Barreira hematoencefálica, tá bom? Essa barreira é justamente uma das dificuldades para adicionar medicamentos que afetam o sistema nervoso central. Isso se deve à presença de células mais justapostas nos capilares do cérebro que no fígado, que é justaposta, mais próximas, ou seja, células muito próximas dificultam a entrada do medicamento, porque ele não vai ter ali interstício, né? Ou seja, ele tem que sair diretamente para dentro da célula, a gente pode dizer assim, de forma simplificada. Outra característica é o volume de tecido-alvo. Então, bora lá. O volume total do órgão ou tecido onde o fármaco agirá deve ser considerado, pois em decorrência dessa medida a quantidade de fármaco necessária pode variar. Ou seja, o volume do tecido-alvo. Logo, tecidos mais volumosos tendem a receber um maior volume de medicamento. Tecidos menos volumosos tendem a receber uma menor quantidade do medicamento. Ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas, outra coisa que influencia a minha distribuição. Bora seguindo. O volume total do órgão, os fármacos ligam-se às proteínas plasmáticas e sua eficácia está diretamente associada ao grau em que ocorrem essas ligações. Aí ele fala aqui, ó, os fármacos ligam essas proteínas plasmáticas e sua eficácia está diretamente associada ao grau em que ocorrem essas ligações. Então, o fármaco ele se liga às proteínas. Quanto mais fácil esse fármaco se ligar à proteína, melhor ou vai influenciar diretamente a eficácia desse medicamento, né? Quanto menor for a afinidade desse fármaco e as proteínas plasmáticas, mais eficiente o fármaco poderá transpor as membranas plasmáticas e se difundir. As proteínas com que os fármacos mais têm afinidade são albuminas, lipoproteínas, glicoproteínas e globulinas. Então aqui estão as proteínas, né? São a albumina a principal, a mais abundante no corpo, lipoproteínas, glicoproteínas e globulinas. O que é que ele quer dizer? Nós temos dois tipos de medicamento, né? Nós temos o fármaco e a proteína, que é o complexo proteína-fármaco, e a gente consegue ver que essa união depende diretamente, influencia diretamente na sua eficácia. Quanto? Ele fala aqui, ó, quanto menor for a afinidade entre o fármaco e as proteínas plasmáticas, mais eficiente é o fármaco. De novo. Quanto menor for a afinidade entre o fármaco e a proteína plasmática, mais eficiente será o fármaco. Então, ó, quanto menor esse fármaco se ligar com a proteína, mais eficiente vai ser, porque ó, a gente vai ter que o fármaco para poder fazer o efeito, quem faz o efeito é o fármaco. Para ele fazer o efeito, ele tem que estar sozinho. Então, se ele tem uma muita afinidade com a proteína, ele vai ter que se ligar, entrar dentro da célula e se desligar.
né? Se esse fármaco ele tem boa permeabilidade e não necessita se ligar com proteína, ele vai ser absorvido mais rápido, porque ele não vai precisar fazer esse processo de fazer, ó, complexo fármaco-proteína, entra dentro da célula, porque a proteína carrega ele, né? E lá ele se desmembra dessa proteína e faz o efeito. Se o fármaco ele tiver uma boa permeabilidade, ou seja, se ele se ligar, necessitar menos da proteína, mais rápido ele vai ser absorvido. Novamente, é a fração não ligada ou livre que exibe efeitos farmacológicos. Ó. Notavelmente, é a fração não ligada ou livre que exibe efeitos farmacológicos, ou seja, é o fármaco não ligado à proteína que vai fazer efeito farmacológico. Por isso a gente falou que quanto menos for a afinidade do fármaco à proteína, mais absorvível vai ser ele. Ou seja, é o fármaco que faz o efeito. A proteína ela serve para carregar. Se o fármaco for até se ligar com a proteína, entrar e não se desligar dela lá dentro, ele não vai fazer efeito. Então, essa ligação aqui ela tem que ser reversível, né? Então, ó, liga, forma o complexo fármaco-proteína, mas quando entra na célula, ele vai precisar se desmembrar, que é o fármaco que vai fazer o efeito. Logo, fármacos que não necessitam, ó, que é fármacos em forma livre, não necessitam da proteína, ou se ligam pouco a ela para poder entrar, eles têm mais efeitos. E o que pode ser metabolizado ou excretado, né? Então aqui também está diretamente ligado. Esse fármaco ele pode ser também, ó, se ligar à proteína tanto para entrar dentro da célula, né? Ele pode ir lá e ele se desmembrar, mas também para a questão do fármaco ele ser também metabolizado e ser excretado. Alguns fármacos eles precisam estar ligados com a proteína para mexer no que a gente chama deixa eu ver aqui que é o próximo, ó, hidrofobicidade, né? Para mexer na hidrofobicidade, ou seja, para ele ficar mais hidrofílico, quando o fármaco fica mais hidrofílico, ele é mais excretado. Lembra? Fármacos lipofílicos, eles são mais absorvidos, fármacos hidrofílicos, eles são mais difíceis de ser absorvidos. Por exemplo, a fração ligante do anticoagulante varfarina é 97%. Isso significa que 97% de toda a varfarina presente no sangue está ligada à proteína. Os 3 restantes, a ligação não ligada, corresponde a que está realmente ativa e pode ser excretada. De novo, ó. Ele fala aqui, ó, a fração ligante do anticoagulante varfarina é de 97%. O que é que isso significa? 97% da varfarina está junta com uma proteína. E somente 3 restante está não ligada. Então, somente 3% dessa substância é que vai fazer a ação farmacológica, porque, como diz aqui, ó, é a fração não ligada que exibe os efeitos farmacológicos. A ligação às proteínas pode influenciar a meia-vida do fármaco no organismo. O que é a meia-vida, a gente já meio que falou por cima, né? Meia-vida é a quantidade de tempo que esse fármaco ele cai pela metade. Ele cai pela metade da sua posologia. A porção ligada pode atuar como um reservatório ou depósito do qual o fármaco é lentamente liberado na forma não ligada. Ó, interessante. Esse medicamento que está ligado à proteína, os 97%, ele pode servir também para ser liberado gradativamente. Conforme o medicamento ele for sendo utilizado, a gente vai ter uma diferença aí de quantidade de medicamento dentro e fora da célula e ele vai sendo absorvido aos poucos, entendeu? Como a forma não ligada está sendo metabolizada e ou excretada, a fração ligada será liberada a fim que mantenha o equilíbrio. O que é que ele está dizendo aqui? É isso aqui que eu acabei de falar, ó. Os 97 estão ligados, 3 são utilizados, né? Então, ó, quando esses 3% forem utilizados, vão ser pegados mais 3% ali, mais 3% e vão sendo desligados. E esse medicamento vai sempre conter uma quantidade de medicamento dentro desse organismo. E a meia-vida dele é quando esse medicamento ele chegar a 50% da sua quantidade. Outra coisa que influencia a distribuição é a hidrofobicidade do fármaco. Essa parte aqui ficou um tantinho complicada quando a gente pediu para fazer aquele resuminho lá, né? Então, bora lá, ó. Lembrem-se de lipofilia, né? Os medicamentos lipofílicos tendem a ser mais absorvíveis. Os hidrofílicos tendem a ser menos absorvidos. Mas o que é lipofílico também é hidrofóbico. Ó, o que é lipofílico é hidrofóbico.
Ou seja, a gordura, ela é lipofílica. Ela é lipofílica. Ou seja, ela se liga aos outros lipídios. Mas ela também é hidrofóbica. Tá aqui, ó, porque ela não se liga com a água, né? Então ele vem aqui, ó, a natureza química do fármaco influencia fortemente a sua capacidade de atravessar a membrana celular. Logicamente, quanto mais hidrofóbico for ele, quanto mais hidrofílico for ele, mais fácil ele vai ser transpassar essas membranas celulares. Os fármacos hidrofóbicos que têm afinidade com porções lipídicas, ó, hidrofóbicos têm afinidade com porções lipídicas, ou seja, lipofílicos, movem-se mais facilmente através das membranas, podendo difundir-se por membrana ou porções lipídicas do organismo. Então, o que quer dizer isso aqui? Fármacos hidrofóbicos e lipofílicos têm maior facilidade de atravessar as membranas, se difundem melhor, difundem de forma passiva e de forma ativa. De forma passiva, difusão simples e facilitada, e também de forma ativa. Falar um pouquinho sobre volume de distribuição. Bora lá, gente, é bem complicadinho. Assistam, pausem, voltem. Não deixem essas dúvidas ficarem no ar. Pausem, botem no Google palavras que vocês não entenderam. E também meu WhatsApp fica liberado para vocês fazerem as perguntas a hora que quiser, tá bom? Anotem e depois levem lá no grupo que a gente responde. Então, bora lá. Volume de distribuição. Volume hipotético de líquido necessário para conter a quantidade total do fármaco, que, no organismo, na mesma concentração presente no plasma. Então, o que é o volume de distribuição? De novo, é o volume hipotético de líquido necessário para conter a quantidade total do fármaco, que ele chama de Q, no organismo, na mesma concentração presente no plasma. Ou seja, tem que estar, como é que eu posso dizer? A quantidade que tem que estar dentro do plasma é a mesma coisa que tem que estar nas células, mais ou menos assim. Apesar de o volume de distribuição não ter sentido fisiológico físico, é útil para descrever a relação entre a quantidade do fármaco no interior, no corpo inteiro, e a quantidade existente no plasma. O que é que isso quer dizer? Ó? Entender o volume de distribuição, a gente também vai entender que é a quantidade de volume hipotético da quantidade de medicamento que tem nas células do corpo, e também está no plasma, que fica no sangue, né? Na parte do sangue. Após a entrada no organismo, o fármaco tem o potencial de distribuir-se em quaisquer dos 3 compartimentos funcionalmente distintos de água do organismo e fica sequestrado em um sítio celular. Então, quais são os 3? Ele bota aqui, ó. Bora falar um por um. Quais são esses compartimentos? Bora lá. Compartimento plasmático. Em caso nos quais o fármaco tem alto peso molecular ou alta ligação a proteínas plasmáticas, o fármaco fica confinado no compartimento plasmático, ou seja, no compartimento vascular. Lembra? Os compartimentos eles podem ele pode ficar no plasma, ele pode ficar no interstício ou ele pode ficar dentro da célula. Lembra que a gente falou isso aí? Ó, em consequência, a droga distribui-se em um volume ao plasma que representa cerca de 6% do peso corporal, ou seja, em média, 4 litros em um indivíduo de 70 quilos. Em média, 4 litros em um indivíduo de 70 quilos. Ou seja, o medicamento ele distribui por todo o volume plasmático, né, ó, cerca de 6% do peso corporal. O volume plasmático representa 6% do peso corporal. Aí ele vê aqui, ó, se é 6%, ele diz que um indivíduo de 70 quilos, ele vai ter mais ou menos o medicamento distribuído em mais ou menos 4 litros desse plasma, 4 litros desse sangue, né? Assim, quando a gente fala, por que, professor? Porque ele não fala sangue. Porque lembra que o sangue ele tem 3 partes. Na verdade, ele não fica na parte vermelha, né? Ele fica na parte plasmática, onde está ali os sais minerais, né? Onde tem a maior parte também de água ali, né? Líquido intersticial. Então, ó, compartimento plasmático, a parte intravascular, a gente pode dizer assim, né? E o líquido intersticial é a segunda etapa, né? Ó, ele vem aqui, ó.
No caso de ter baixo peso molecular e ser de natureza hidrofílica, o fármaco pode movimentar-se por meio das fendas do endotélio para o líquido intersticial. Entretanto, não consegue atravessar as membranas celulares e penetrar na fase aquosa intracelular. Vê só, ele é hidrofílico. Hidrofílico, ele vai ficar no interstício, mas ele vai ter dificuldade de entrar dentro da célula, porque a célula é formada por uma membrana plasmática e essa membrana plasmática ela é lipofílica, ou seja, ela é bilipídica, né? Então, se for hidrofílico, ele gosta da água, ele não gosta do lipídio. Então, ele precisa se tornar mais lipofílico para poder entrar dentro da célula, né? Então, ó, no líquido intersticial, ele consegue entrar legalzinho por causa das suas características hidrofílicas. Mas já para entrar dentro da célula, ele não consegue entrar por causa justamente das características hidrofílicas. Aí entra as proteínas que vão transformar essa porção hidrofílica em lipofílica. E aí sim ajudar ela para entrar na parte intracelular. O tamanho do fármaco também influencia. Se ele for um fármaco grande, ele não consegue atravessar essa membrana plasmática. Ele vai precisar ser quebrado para poder entrar. Uma coisa bem interessante também. Assim, esse tipo de fármaco distribui-se em um volume formado pela água plasmática mais o líquido intersticial, cuja soma constitui o líquido extracelular. Ó, o interstício representa o líquido extracelular, o líquido que não está dentro da célula. Aí ele vem aqui, ó. Esse volume é cerca de 20% do peso corporal, mais ou menos 14 litros em um indivíduo de 70 quilos, né? Então, enquanto o valor plasmático é cerca de 6% do peso corporal, o outro representa 20%. O que é esse 20%? É o líquido que está entre as células, também chamado de líquido intracelular ou líquido intersticial, líquido extracelular ou líquido intersticial. Então a gente vai ter um medicamento, ó, dentro do vaso sanguíneo, um medicamento entre as células, no líquido intersticial, e dentro da célula. Bora lá. Ó. Água total do organismo também influencia o que a gente chama de volume de distribuição. Bora lá. Quando um fármaco tem baixo peso molecular e é lipossolúvel, o fármaco pode ir não somente para o interstício, através da fenestra do endotélio, mas também para o líquido intracelular, através das membranas plasmáticas. Ou seja, se ele for lipossolúvel ou lipofílico, ele não vai ficar somente, ó, no líquido intersticial, ele vai para a parte qual? Intracelular. Ele vem aqui, ó. Assim, o fármaco distribui-se em um volume de cerca de 60% do peso corporal, em média 42 litros em um indivíduo de 70 quilos. Aqui a gente consegue ver, através do volume de distribuição, a parte mais importante do fármaco, ele caminhar por essas três estruturas, ó, por compartimento plasmático, intersticial e celular. A sua lipossolubilidade. Mas um fármaco ele não pode ser altamente lipossolúvel, porque ele vai ser muito absorvido e a gente vai aprender que isso aqui pode causar toxicidade. A pessoa pode se intoxicar, matar a célula. Então essa quantidade é controlada. É controlada justamente pelas as proteínas que se ligam a ele, liberando ele aos poucos, né? Esse negócio de liberar às vezes aos poucos, por isso que a gente sente ainda o medicamento no nosso corpo mesmo nós tendo parado de tomar ele. A gente parar de tomar ele e fica sentindo ele por um tempo devido a esse medicamento estar ligado às proteínas e vai sendo liberados aos poucos. Então aqui tá as estruturas, né, que eu até falei para vocês, as 4 estruturas aqui, ó. Bora falar sobre cada uma. A distribuição sanguínea, os compartimentos, né? A sanguínea dentro do vaso, a intersticial sanguínea, ou seja, dentro do vaso e saindo do vaso para, entre as células, e a distribuição celular intersticial sanguínea, tá dentro do vaso, entre as células e dentro da célula, né? E a distribuição celular, que é somente dentro da célula, somente dentro da célula. Lembrando, isso tudo acontece ao mesmo tempo. Não acontece assim sequencialmente, por exemplo. Medicamento ele sai da corrente sanguínea, vai para o interstício, depois vai para dentro da célula.
Não é assim que acontece. Acontece tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Vai ter medicamento na corrente sanguínea, no interstício e na célula. E a minha vida é justamente isso, a quantidade de medicamento que está na célula-alvo. Às vezes a célula pode ser até mesmo a presença do medicamento no interstício. É o interstício que vai influenciar, é a célula que vai influenciar. É as células capilares que vai influenciar, ou seja, depende de onde o medicamento vai agir. Tá bom? Deixa eu ver. E para fechar, o volume de distribuição aparente, chamado de VD. Ó, um fármaco não associa-se a um compartimento apenas, tendo uma distribuição mais uniforme por todos os compartimentos hídricos. Quais são os compartimentos? Aqui são os compartimentos. Dentro do vaso sanguíneo, entre a célula e dentro da célula. Tá bom? Por isso, o volume no qual o fármaco se distribui é denominado volume de distribuição aparente. Ou seja, o fármaco nem sempre ele está em quantidades iguais, né? Então, o volume aparente a distribuição aparente vai me mostrar isso aí, vai mostrar a quantidade que tem em cada um. Ele vem aqui, ó. O VD, volume de distribuição aparente, é uma variável farmacocinética bastante útil para calcular a dose de carga de um fármaco. Então ele vem aqui, ó. VD é igual a dose dividido por CO, que CO representa a concentração inicial do fármaco infundido, né? Então, ó, VD vai ser a dose sobre a concentração de um fármaco infundido. A concentração do fármaco infundido é que vem em miligramas, né? Então, a quantidade que eu apliquei sobre essa concentração do fármaco infundido, tá bom? Essa parte aqui é mais de cálculo. Eu falei para vocês que a gente não ia cobrar essa parte, mas a parte de distribuição, gente, é isso aqui. Revejam esse vídeo, assistam mais de uma vez, acompanhem o resumo que vocês fizeram no caderno para ver se está batendo com as perguntas que eu fiz para vocês. E é isso por hoje. Valeu! Viu? Não esquece de curtir, dar o joinha e seguir o meu canal. Brincadeira, gente, eu não tenho. Ó, mas eu vou ter meu Facebook, o meu YouTube, viu? Vou passar aí. Então vocês me seguem lá, que eu quero ser famoso aqui em Bacabal. Falou, meu povo!